Campanha Julho Amarelo alerta a população sobre a importância do diagnóstico precoce das hepatites virais que crescem silenciosamente no país. E você vai ver também. Exposição no Sesc 24 de maio reúne cerca de 350 obras de 160 artistas que mostram o imaginário acerca do Nordeste brasileiro. 14ª edição do Colônia Fest, realizado em Parelheiros, celebra os 190 anos da colônia alemã em São Paulo. E para quem gosta de cinema ao ar livre, o projeto Cine na Praça oferece troca cultural e de experiências. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Câmara. Olá, boa tarde. Uma exposição no Sesc 24 de maio reúne cerca de 350 obras de 160 artistas que mostram o imaginário acerca do Nordeste brasileiro. Que tal viajar pelos 9 estados do Nordeste num único dia? Acha impossível? Que nada! E se eu te disser que essa viagem é gratuita e não precisa nem sair de São Paulo? Surpreso? Até o dia 25 de agosto, o Nordeste todo se encontra aqui, no 5º andar do Sesc 24 de maio. É a exposição A Nordeste. Só que esta exposição é diferente, porque ela não vai reforçar aquelas imagens estereotipadas da região, como belas praias, comida típica, seca, carnaval. A intenção aqui é fazer o visitante mergulhar fundo na produção cultural dos 9 estados nordestinos. Ah, você acha que já conhece bastante a cultura de lá? Olha, depois de visitar essa exposição, você vai perceber o quanto de riqueza o Nordeste ainda tem para te mostrar. Que ela procura justamente questionar os certos imaginários que a gente tem acerca da região, então esses imaginários sobre a seca, a fome, e trazer novas perspectivas e novos trabalhos artísticos produzidos na região. Aqui, o visitante vai encontrar fotografias, pinturas, vai poder assistir a vídeos conceituais e documentários e apreciar belas esculturas de 160 artistas, onde a grande maioria vem do Nordeste. Esta, inclusive, é uma das mais belas e impactantes obras da exposição, chamada de Delírios de Catarina, que mostra 60 cabeças com traços africanos feitas de açúcar fundido do artista plástico baiano Caetano Dias. Impossível também não se encantar com este gibão, vestimenta de couro muito utilizada pelos vaqueiros do sertão nordestino. As famosas carrancas feitas na região também estão lá. Mas isto é apenas uma pequena amostra de tudo o que está exposto nos 1.225 metros quadrados da exposição. Este estudante de fotografia se surpreendeu com os trabalhos que viu aqui. Eu achava o Nordeste uma região, eu não quero dizer pobre em cultura, mas em si que eles nada era arte, era apenas música, mas nossa não, eles respiram arte. Dança é uma forma de se expressar tão bonita, porque a gente vê uma imagem triste do Nordeste e, cara, que ele se representa de uma forma tão bonita. Outra parte bastante interessante da exposição é este espaço onde os visitantes, principalmente aqueles com deficiência visual, podem interagir com objetos que fazem parte da cultura nordestina. Sentir a textura e o peso dos mesmos, inclusive de alguns grãos que estão bastante presentes na culinária local. Dá até para sentir cheiros característicos da região, borrifando os aromas contidos nestes frascos. São sons, aromas, texturas, cores de uma região que vive a arte e dá arte, literalmente, em todos os seus sentidos. Gostei muito, tudo. Também os trabalhos manuais que eles fazem, eu acho bárbaro. Surpreendeu? Sim, maravilhoso. Ela não foi a única. E é muito linda essa exposição, como eles conversam os elementos. É incrível vir para um lugar desse, muito bom mesmo. Quem visita a exposição redescobre um novo Nordeste, onde a arte pulsa cada vez mais efervescente, mais forte que o sol daquela região. Afinal de contas, foi lá que nasceu a cultura brasileira. Por isso, redescobrir o Nordeste é redescobrir o Brasil.
Troca cultural e de experiências é o que o projeto Cine na Praça oferece a quem gosta de cinema ao ar livre. As sessões são gratuitas e ocorrem todas as quintas-feiras às 19h na Praça Vitor Tivita, em Pinheiros. Pessoal de todas as idades aproveita as sessões para curtir aquele cineminha. Tem até um público cativo. Uma forma da gente ficar perto da natureza e poder ver os filmes. É muito gostoso, assim, é diferente do cinema, é ao ar livre. Você interage mais com as pessoas ao seu lado, sei lá, eu acho mais gostoso. E durante o período das férias escolares, haja ideia para os pais tirarem os filhos de casa. Esta mãe trouxe os pequenos, eles adoram, ainda mais quando a programação conta com as melhores animações recentes. Trouxe eles para distrair nas férias, né? Ideia deles ou da mãe? Da mãe. A mãe fica procurando na internet o que tem para fazer para tirar de casa. Aqui não tem cadeira, todo mundo fica junto. Para esquentar no frio, tem gente que traz até cobertor, guloseimas para comer e algo para beber também não faltam. Claro que o cinema ao ar livre tem um envolvimento com o ambiente, aqui no caso uma praça. A nossa sensação é de conforto mesmo, ar puro, local envolto pela natureza. Na hora do filme é só sentar, procurar o melhor local, se aconchegar e curtir a sessão. De vez em quando passa um avião, de vez em quando, enfim, acontece outras coisas que numa sala convencional de cinema isso não aconteceria. Então o meio também permite esse tipo de interferência que às vezes colabora com uma situação de suspense, enfim, colabora com a própria narrativa do filme. O Cine na Praça, projeto idealizado em 2012, recebe cerca de 2.000 pessoas por mês. Existe ainda um modelo itinerante que percorre algumas cidades pelo interior do estado e do país. A projeção está nas mãos do Wilson, que há 27 anos trabalha com cinema. Então é um filme que já saiu do cinema, não roda mais, a gente tem a licença da MPLC para poder exibir, como é esse do Wi-Fi Ralph aí. Veja no próximo bloco, a hepatologista Mônica Viana fala sobre a campanha Julho Amarelo, que busca alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce das hepatites virais. O Jornal da Câmara volta já. A campanha Julho Amarelo tem como objetivo alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce das hepatites virais que crescem silenciosamente no país. Segundo o Ministério da Saúde, existem quase 2 milhões de brasileiros portadores da doença. E para falar sobre o assunto conosco hoje no estúdio, a hepatologista Mônica Viana, da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Mônica, boa tarde para você. Muito obrigado pela presença. Para começar, o que é que são essas hepatites virais e como é que elas são transmitidas? Primeiro, obrigada pela oportunidade. Esse é um assunto que deveria estar sempre nas pautas, né, no nosso país e no mundo. As hepatites virais são hepatites, ou seja, infecções, né, inflamações secundárias a infecções pelos vírus que têm o tropismo, ou seja, que têm predisposição pelo fígado. A gente tem vários tipos de hepatites virais e o problema é que quase todas são assintomáticas até que a gente já tenha câncer no fígado ou cirrose. Quantas formas existem e quais as mais perigosas? Então, as mais importantes para a gente ressaltar para a população são 5, tá? Na verdade, mais importantes pela prevalência, ou seja, pelo achado de frequência na população, seriam a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. A gente tem também a hepatite delta e a hepatite E, que são menos frequentes, né, no nosso país, mas que também existem. Aqui na campanha a gente está ressaltando principalmente as hepatites virais B e C, que são aquelas que realmente precisam de tratamento, né, quando são crônicas. Então a hepatite B e a hepatite A e a hepatite C, elas têm formas agudas, que em muitos casos elas passam despercebidas, na maioria dos casos isso é completamente assintomático, e a pessoa que tem a hepatite ela não sente nada. Então, essa crendice popular de que o meu olho está amarelo, ou eu estou cansada, ou estou sentindo um peso, uma dor no abdômen, isso praticamente não existe. E a nossa realidade é que as doenças, não só as hepatites virais, mas a gordura do fígado também, a esteatose hepática, que é um assunto super interessante também, muito importante. Essas doenças são assintomáticas na 95% dos casos, ninguém que tem sabe que tem. Até que tem uma cirrose que descompense,
e a partir daí é que existe a sintomatologia que o leigo entende como hepatite, ou seja, o olho amarelo e o cansaço e as outras, dolorimento, uma sensação de plenitude no abdômen, mas até lá não se sente nada. E esse é o X da questão, esse é o problema. Então, essas são as sintomáticas, como você falou. Então, como é que se identifica esses sintomas? A gente não identifica. É esse o nosso papel hoje aqui, e é o papel do Julho Amarelo, né? Que a gente esse ano está conseguindo fazer um barulho imenso. A gente está com... Por favor, sigam as nossas redes sociais. A gente tem uma rede social que é maravilhosa, que a gente faz com todo o carinho do mundo para o leigo, que se chama Tudo Sobre Fígado. Tudo junto, Tudo Sobre Fígado. E esse é para o leigo. E nós, hepatologistas da Sociedade Brasileira, fazemos isso, né? A doutora Janaína Narciso é a grande responsável por essa parte. Eu sou a doutora Mônica Viana, eu coordeno toda a parte de mídia social da sociedade. A gente tem um site e um Facebook e um Instagram dedicado somente ao leigo, que é o Tudo Sobre Fígado. A gente tem também as redes sociais da SBH Mídias. A gente tem o Facebook, o Instagram e o site. Então lá tem todo o tempo, a gente está postando o ano inteiro, né? Não só no Julho Amarelo, pessoal, como é que as doenças do fígado se apresentam. E vocês que acompanharem vão perceber que não dá sintoma, tá? Por isso que tem que testar. É por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla. Não espere que o seu fígado tenha um sintoma. No check-up normal, muitas vezes, né, para quem faz exames, as enzimas do fígado ficam normais, e elas ficam normais em pelo menos 30% dos casos em que existe uma ST, uma LT normal, uma gama GT normal. Essa pessoa está evoluindo para cirrose silenciosamente por uma hepatite viral, né, principalmente, ou também às vezes pela gordura no fígado. Então tem que testar. O grande desafio hoje, eu acho que deve ser informar a população. Próximo dia 28 de julho é o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites. É isso mesmo? O desafio é esse? Tem muita gente desinformada ainda, doutora? O desafio é esse. E você sabe que, assim, a doença evoluiu em tratamento nos últimos 20 anos, mas principalmente nos últimos 5 anos, de uma forma escandalosa, sensacional. A gente cura hoje 98% dos casos que a gente trata. O tratamento é por via oral, com comprimidos, não tem efeito colateral. Só que quem são esses portadores? Como eu falei aqui, a doença é assintomática na imensa maioria dos casos. Se a gente não testa, a gente não trata, porque quem não testa não sabe que tem e vai evoluir quase que sempre para cirrose, para o câncer de fígado, sem saber que tem a doença. Quais são as formas de prevenir? Então, a gente tem vacina, né, para hepatite A e para hepatite B. As vacinas são extremamente eficazes, mas também a gente hoje vacina o adulto que testa e sabe que não tem, né? E hoje, quer dizer, já faz um bom tempo que quem nasce em território nacional recebe ainda na maternidade a vacinação para hepatite A e para hepatite B. Mas, por exemplo, quando você nasceu não era assim, quando eu nasci não era assim. Então é por isso que a gente reforça que a população, principalmente depois dos 40 anos ou próximo dessa idade, são as pessoas que realmente precisam se testar. Quanto aos fatores de risco, a gente tem tatuagem que não usa material descartável, a gente tem manicure, a gente tem 1 milhão de formas que a gente fala toda hora, compartilhamento de lâmina de barbear. Para quem usa, por exemplo, droga inalável, tem que ter cuidado com isso, porque pode ter uma lesão no nariz, pode ter alguma coisa, né, que você tenha uma porta de entrada ali e um indivíduo que compartilhe qualquer coisa dessa pode contaminar o outro que está ali usando junto. Mas, gente, não deixem de testar, porque é lindo o que a gente consegue fazer hoje. Muito rapidamente, depois do início das medicações, que são mágicas, tá? Sensacionais. Eu sou uma apaixonada por esse tema e posso te dizer que é muito emocionante ter chegado nesse momento onde a gente cura praticamente todo mundo que a gente trata, sem efeito colateral, sem sofrimento para o doente. E o mais importante também divulgar é que a população provavelmente não vai gastar dinheiro com esse tratamento, nem com a testagem, porque a gente tem os CTAs, que são Centros de Testagem e Aconselhamento. Isso existe no Brasil inteiro, pessoal. Procura na sua cidade, onde tem o CTA, essa siglinha, C de casa, T de tatu e A de amor, tá? E nesses lugares vocês são testados completamente gratuitamente e lá mesmo são orientados, se positivo teste, para algum lugar onde vocês receberão tratamento pelo governo, seja estado, municipal, da sua cidade. Doutora Mônica, muito obrigado pela participação, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada.
14ª edição do Colônia Fest, realizado em Parelheiros, extremo sul da capital, celebrou os 190 anos da colônia alemã em São Paulo. Noite fria, temperatura abaixo dos 10 graus. Nada que uma festa regada a cerveja, comidas típicas e muita música tradicional não possa esquentar o inverno. Um cantinho da Alemanha na capital paulista. A ideia dela veio através das Oktoberfests, né? Que tem no mundo inteiro, vindo da Alemanha. E isso tudo combina com a história do bairro, né? Que é um bairro fundado por descendentes e imigrantes alemães que vieram para cá em 1829. Nesses 3 dias, eu acredito que movimentou um bom volume em recursos na economia local. Então é uma tradição e cada ano a festa aumenta o público que participa. Mas, como estamos no Brasil, tem de tudo um pouco. Gastronomia diversa, desde o tradicional churrasquinho às comidas típicas alemãs. São vários estilos musicais, além de um repertório cultural amplo que interage com o público durante o evento. É uma festa onde as culturas se abraçam. A gente tem aqui no coração de São Paulo, dentro da primeira colônia alemã de São Paulo, 40 anos antes de Blumenau, onde que você vê essa mescla de culturas e de estilos, é uma coisa sensacional. O Celso foi criado por uma família alemã. Em Munique, aprendeu técnicas da cozinha local e logo trouxe a experiência ao Brasil. Por aqui, ele enumera os pratos favoritos. O salsichão, o joelho de porco é uma coisa bem tradicional deles, o chucrute. Aliás, o Brasil é isso aqui, nessa mistura, que é essa festa aqui. O Jornal da Câmara está terminando. Se você quiser rever as reportagens ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.